Olá, seja bem-vindo à nossa aula FIIs ou imóveis. E agora nós vamos aprender então quais são as principais diferenças, características entre fundos imobiliários e imóveis. Então agora a gente já conhece os fundos imobiliários e a gente pode pensar, beleza, eu tenho dinheiro para comprar um imóvel. Será que vale a pena eu comprar um imóvel ou será que vale a pena eu comprar fundos imobiliários? Vamos tentar desvendar esses mistérios aí nessa aula de hoje. Então vamos lá. Primeiro ponto a ser observado, porque assim, na prática não tem certo ou errado, beleza? Não tem certo ou errado. Eu posso provar matematicamente, facilmente, que você pagar aluguel é melhor do que você do que você comprar um imóvel, matematicamente falando, tá? No entanto, tem outras decisões por trás disso. Tá? Eu estou fazendo um parênteses aqui a essa parte de FIIs ou imóveis, tá? Só para a gente entender um pouco desse conceito aqui. O que acontece? Matematicamente, é melhor você morar pagando aluguel. Tá? Se você fizer qualquer conta, se comprar à vista, se você financiar metade, se você financiar 20%, enfim, qualquer situação é mais vantajoso financeiramente falando. Mas tem um lado psicológico, o lado emocional. Né, de você ter o seu imóvel, tá? Isso não tem preço, de você ter o seu imóvel, tá? De você poder fazer uma cozinha planejada, sabendo que o imóvel é seu, você não vai ser mandado embora desse imóvel. Né? Um aluguel você pode ser despejado ali. Né? Então, tem esses fatores. Tá? A gente tem um lado financeiro, a gente tem um lado emocional que também contabiliza. A gente não pode tomar também todas as nossas decisões em função da parte financeira. Né? Então, por exemplo, eu gosto de viajar. Imagine se eu colocar na ponta do lápis ali, será que vale a pena viajar? Você vai ver, você nunca vai viajar para o exterior, por exemplo, né? Ainda mais com cotação muito alta. Mas tem um lado emocional, tem um lado psicológico, faz muito bem, é prazeroso, você pode ter uns insights a qual você não teria, pode até mesmo te induzir a ganhar mais dinheiro. Então tem os seus lados positivos também, quando a gente olha somente o lado financeiro. Né? Então, se você olha para FIIs ou imóveis, também tem um pouco desse lado, porque assim, eu posso provar matematicamente que FIIs é melhor, mas você pode encontrar uma oportunidade, um imóvel, por exemplo, você encontrou um imóvel sendo vendido em leilão, o imóvel ele vale R$500 mil, ele está sendo negociado a R$200 mil, certamente se você comprar ele, você está fazendo um baita de um negócio. Né? Porque se você deixar ele à venda ao preço justo de R$500 mil, pode ser que demore a vender. Mas daqui a um ano, por exemplo, vendeu, beleza, em um ano você conseguiu vender, você transformou 200 mil em R$500 mil. Entende a lógica aqui? Então aqui a gente vai abordar em cenários comuns. Eu não estou assumindo que você é um baita investidor em imóveis. Às vezes um camarada ele entende muito de imóveis. Ele sabe que se ele comprar um terreno aqui no lado e construir um prédio, ele vai ganhar muito dinheiro. Então vai fazer isso, mas veja que ele está empreendendo, ele não está simplesmente comprando um imóvel aleatório, ele quer ganhar renda passiva, né? Eu estou partindo dessa premissa, que nós somos um investidor. Eu quero comprar um imóvel, tem ali a venda, vou lá na imobiliária, imóvel legal aqui, beleza, um padrão legal, tem dinheiro, vou comprar e vou deixar ele alugado. Eu estou partindo dessa ideia, tá? Então esse é o comparativo, beleza? Que fique claro isso. Tá, então vamos para o primeiro ponto, liquidez. O que acontece? Continuando o parênteses aqui antes. Veja o seguinte, dessa mesma forma que eu falei dos imóveis, também isso pode acontecer com fundos imobiliários. O gestor ele pode comprar um galpão logístico, por exemplo, ou um prédio comercial, e esse prédio supervalorizar. Né? Então também pode acontecer. Tá? Mas enfim, voltando aqui. Vamos olhar então para a liquidez. O que é liquidez? Liquidez mede a facilidade que você tem de converter um ativo financeiro em dinheiro, colocar esse dinheiro no bolso. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa calculadora aqui, qual que é a liquidez dela, qual que é a facilidade que eu tenho de vender ela e colocar o dinheiro no meu bolso. Então a liquidez ela mede isso. E é óbvio que imóveis, a liquidez ela é horrorosa. Converse com alguém que já vendeu imóvel, tá? Eu tenho um amigo que ele vendeu um imóvel com 2 meses. Ele colocou a venda, com 2 meses ele vendeu. Vendeu rápido, extremamente rápido. Eu tenho uma prima que ela levou quase 1 ano para vender o imóvel. Tá? Então muda muito. Tem gente que tem imóveis, eu lhe garanto que você já deve ter passado aí na cidade onde você mora e ter observado uma plaquinha lá, vende-se um terreno ou vende-se um imóvel, está lá, meses.
talvez até anos, talvez está lá desde, né, há 3 anos atrás, está lá aquela mesma plaquinha, né? Então, imóveis pode ser muito difícil de ser vendido, tá? Muito difícil. Aí a gente olha para os fundos imobiliários, não é difícil. Fundos imobiliários, ele tem uma liquidez muito alta, porque ele é negociado na Bolsa de Valores. Então você consegue comprar e vender em frações de segundos, muito rápido, né? Então essa é uma grande vantagem que os fundos imobiliários possuem comparados aos imóveis físicos. Ah, mas no fundo imobiliário, como que eu vou vender um pedacinho meu? Porque vai ter outra pessoa querendo comprar, né? Então você vai lá e põe sua ordem de venda, já vai ter outra pessoa querendo comprar, né? Ele quer participar desse fundo. Da mesma forma que tem gente saindo, tem outros querendo entrar, né? Então, e não tem nada demais nisso. Às vezes você encontrou uma outra oportunidade, às vezes você está precisando de dinheiro. Então imagine lá que você está precisando de dinheiro e você precisa vender um imóvel urgente esse mês. Você vai ter que jogar o preço do imóvel lá para baixo. Ah, o imóvel custa 400 mil, talvez você vai ter que vender ele por 300 mil para você conseguir vender esse imóvel rapidamente. Os fundos imobiliários não, é o preço que está lá na tela. Se as pessoas estão pagando aquele preço justo lá, beleza, vendeu e pronto, né? É o preço que eles estão pagando lá, entende? Então, a liquidez dos fundos imobiliários é alta, eu consigo vender neste exato momento, tá? Talvez não seja o preço que eu gostaria de vender, mas eu consigo vender neste exato momento. Os imóveis, mesmo se você queira vender neste exato momento, às vezes você tem que jogar o preço muito para baixo e às vezes não vai vender. Ah, vale 400 mil, eu vou ofertar por 300. Pode ser que você leve meses para vender por 300. Entende? Então tem esse lado aí que a liquidez ela pesa muito ao lado aí dos fundos imobiliários. Tá? Outro ponto interessante que a gente pode estar analisando é o investimento inicial. Né? Pensa assim, para você comprar um imóvel, você precisa de bastante grana, né? Você vai comprar um imóvel na planta, hoje em dia sai na casa aí de, pelo menos aqui na minha região, você consegue comprar aí na casa de 150 mil reais, mais ou menos, um imóvel muito simples, muito simples. Se você pega um imóvel mediano, um imóvel bonzinho, na casa de R$500 mil. Um imóvel alto padrão vai passar facilmente aí de R$1 milhão, né? Na casa de 800 mil, você consegue comprar um imóvel bom, né? Muito bom, assim, com uma localização boa, mas se ele subir um nível maior do que isso, vai pagar na casa de milhões. Isso olhando para uma cidade do interior. Você vai para São Paulo, por exemplo, um imóvel lá de 1 quarto, você vai pagar R$500 mil, né? E olhe lá se não for mais do que isso, né? Então, o acesso, o investimento inicial é muito alto. É muito alto, tá? Então, isso é uma desvantagem. Quando você olha para fundos imobiliários, você consegue investir um pouquinho. Consegue investir só um pouquinho, só R$100, você consegue. R$1.000, R$5.000, R$10.000, você consegue investir. Nos imóveis, não. Imóvel físico, você não consegue fazer isso. Você precisa ter o preço cheio dele, né? Nos fundos imobiliários, você está comprando cotas, está comprando um pedacinho só. Então, você consegue comprar vários pedacinhos ou só um pedacinho, né? Você consegue fazer isso. E outra grande vantagem associado a esse investimento inicial baixo dos fundos imobiliários é justamente o efeito bola de neve. Por quê? Imagine que você recebeu mais R$5.000 aí, né? Imagine que você recebeu R$10.000. Chegou lá no final do ano, recebeu o 13º, recebeu um bônus, enfim, alguma coisa. Entrou R$10.000 para você aí agora. E aí você quer investir isso em imóveis. Aí você fala, eu tenho um imóvel físico alugado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses R$10.000 e vou reformar o banheiro desse imóvel, né? Você vai ganhar mais dinheiro fazendo isso? Não vai. Não vai, né? Porque já tem um contrato lá, já está rolando isso, né? Então você não vai ganhar mais dinheiro. Você pegar o dinheiro que você ganhou, reinvestir no imóvel, claro, se você fizer uma baita de uma obra, o imóvel era 2 quartos, eu transformei ele em 3 quartos. Aí beleza, na hora de renovar o contrato, daqui a um ano, por exemplo, você pode sim fazer um novo contrato cobrando mais, porque agora o imóvel ficou maior. Aí sim, né, é um caso atípico. Mas o que eu quero dizer? Uma pequena reforma no imóvel físico, você não vai ganhar mais dinheiro com isso. Agora vamos pensar numa reforma no fundo imobiliário. O que seria fazer? Seria reinvestir. Então, eu tenho lá R$10.000, eu vou comprar R$10.000 em novas cotas. Então, você vai ganhar mais dinheiro já no próximo mês. Entende? Então, é imediato. O efeito bola de neve é imediato aqui nos FIIs. Ganhou rendimentos mensal, vai lá e compra mais cotas. Aí, o próximo mês você vai ganhar mais dinheiro e cada vez vai aumentando o efeito bola de neve. Então, é muito bom proporcionar isso, um investimento inicial muito baixo. E outro ponto é a diversificação. Imagine que você queira investir em 10 imóveis físicos.
beleza? Você pensa assim, olha, eu tenho um imóvel alugado, imóvel físico, e, pô, meu risco é muito alto, né? Porque é uma família que está lá, vai que eles perdem o emprego, vou deixar de ganhar meu rendimento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diversificar minha receita. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar 10 imóveis e vou ter inquilinos diferentes, eu vou ter 10 inquilinos, que se um sair vai me afetar só 10%, né? Veja o quanto de dinheiro que o camarada precisaria colocar para ter esse plano em prática. Muita grana, né? Facilmente aí uns 2 milhões de reais, facilmente, em imóveis simples, né? E agora nos fundos imobiliários, o que acontece? Às vezes um único fundo imobiliário, ele, por exemplo, geralmente os fundos imobiliários eles são multi-imóveis, então eles têm vários imóveis, ele tem lá, por exemplo, 10 imóveis. E aí, por exemplo, às vezes ele tem um imóvel ou andares de algum prédio, por exemplo, ele tem 8 andares de um prédio. E nesses 8 andares, então um único imóvel, tá? Um único imóvel, ele já tem lá, por exemplo, 10 inquilinos. Olha que sensacional isso. Então você tem uma diversificação, você tem uma grande diversificação e você pode diversificar em fundos imobiliários diferentes. Um fundo imobiliário que é focado no corporativo. Né? Você fala, mas eu vou precisar de muito dinheiro. Não, com pouco dinheiro. Imagine que a cota desse fundo é R$200. Com R$200 você compra uma cota desse fundo altamente diversificada. Com mais R$200 você vai lá e compra a cota de um fundo que é focado em logística, mais R$200 e um fundo que é focado em hospitais, né? Em shoppings. Tá? Então veja, com R$1.000 você já monta uma carteira de fundos imobiliários em vários setores e você vai ter lá uns 50 a 100 imóveis, né? Olha o poder de diversificação que você consegue, por exemplo, só com R$1.000. Conseguimos isso com imóveis físicos? Sem chance alguma, né? Então, os fundos imobiliários, eles também trazem esse fator aqui, né? Por um lado, o imóvel, vai que você dá a sorte de comprar um imóvel, né? As pessoas, elas pensam muito nisso. Ah, eu vou comprar um imóvel, mas o imóvel, ele sempre valoriza. Mas você já olhou a valorização dele com a inflação, como que ele acompanha? Às vezes, você colocar isso na ponta do lápis, ele simplesmente está acompanhando a inflação. Então não é que ele está tendo uma supervalorização. Ah, mas o imóvel eu paguei 100 mil e daqui 10 anos com certeza ele está valendo 300 mil. Mas talvez a própria inflação desse período acumulada ali, ela já proporcionou isso, né? Ou seja, se eu tivesse investido em outra coisa também teria acompanhado isso, né? Então a gente também tem que dosar tudo isso, né? E novamente, não tem certo ou errado, e sim é o que você tem afinidade. Eu particularmente prefiro fundos imobiliários, não tenho a mínima vontade de comprar imóveis, né? Porque os fundos imobiliários eu vejo as vantagens são abusivamente superior quando comparado aos imóveis físicos, sem falar na dor de cabeça. Ah, não quero mais fundo imobiliário, eu vendo, a gente vai lá, compra outro. Né? Muito mais fácil, muito mais simples, né? Não precisa de um imóvel transferir, levar lá numa imobiliária, colocar à venda para daqui 2 anos vender, né? Aí tem a burocracia, você paga taxas para fazer a troca ali de proprietário, né? Não é de graça isso. Então são muitos fatores a qual eu acredito muito que é muito melhor investir em fundos imobiliários do que imóveis. Novamente, se eu fosse um expert em imóveis, eu acredito que eu iria investir em imóveis diretamente, né? Eu sei que está vindo um imóvel aqui, eu comprando ele hoje, né? Por exemplo, eu sei que ele vai construir um shopping ao lado, né? E o imóvel vai valorizar muito, né? Então eu vou aproveitar e vou comprar os imóveis nessa região. Aí tudo bem, né? Mas veja que você está indo atrás disso, você está tendo um trabalho extra, você está sendo um baita do empreendedor, você está empreendendo, né? Você não está sendo simplesmente um investidor, você está empreendendo, né? Então se você tem essa habilidade, aí tudo bem, vai para imóveis, é melhor para você. Você tem que ver o que é melhor para você. Eu não quero ter dor de cabeça. Ok? Eu não quero ter dor de cabeça, então eu prefiro fundos imobiliários, tá? E outro ponto é o retorno. O que você quer com o imóvel? Né? Se você quer receber aluguel, é muito interessante você avaliar o retorno desse imóvel. Como assim um retorno? A gente chama isso de yield. Qual que é o yield do aluguel ali de um imóvel? Você pega o preço do aluguel esperado, divide pelo preço do imóvel. Como assim? Imagine que o imóvel, você vai receber R$1.000 de aluguel. Beleza?
e o preço desse imóvel é R$500 mil. Você pega R$1.000 e divide por 500 mil e coloca isso em porcentagem, ou seja, é a porcentagem que você recebe por mês de aluguel em função do preço do imóvel, né? Então isso é o yield. Quando você avalia o yield do imóvel físico e o yield de fundos imobiliários, os fundos imobiliários eles tendem a ser maior do que os imóveis, muito maior, cerca de 2,5 vezes superior. Tá? Então, por exemplo, se 500 mil você ganharia R$1.000 em um aluguel, se você investisse em fundos imobiliários, é como se você ganhasse uns 2.500. Tá? Tem que fazer essas contas, porque isso depende de região. Tá? Isso aqui na minha região eu posso afirmar que é isso que eu estou comentando. Então, veja, financeiramente falando, também é mais vantajoso. Então, em vez de eu ter o dinheiro para comprar um imóvel físico, eu posso colocar em fundos imobiliários, receber os aluguéis mensais, aí eu pago o meu aluguel e ainda me sobra como se fosse 1,5 vezes o preço do aluguel. Entende? Então, se o aluguel é R$1.000, eu vou receber 2.500, vou pagar os R$1.000 e ainda vai me sobrar 1.500. É mais ou menos assim. Então, tem que verificar. Isso é por região, mas a conta é essa. Valor do aluguel divididos pelo preço do imóvel. E aí você compara com dividend yield, que a gente vai aprender mais adiante, dos fundos imobiliários, para verificar o que é melhor, o que é pior. Tá? Então, a gente consegue também fazer esse levantamento. Né? Então, por isso que eu falo, financeiramente vale a pena morar de aluguel. Né? A gente tem outros pontos também, que a gente entra em financiamento, enfim, outros pontos que não cabe aqui a gente, tá? O nosso foco aqui é investimentos, beleza? Mas, enfim, para essa aula acho que seria isso, a gente tentar diferenciar, ver as vantagens e desvantagens entre fundos imobiliários e imóveis. Eu particularmente prefiro fundos imobiliários, mas não tem nada de errado para quem investe em imóveis, e quem investe em imóveis pode até mesmo ganhar muito mais do que investe em fundos imobiliários, desde que tenha uma certa habilidade, como eu já mencionei, beleza? Então é isso por essa aula, espero você na nossa próxima aula.